bem? Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema que está hoje em muitos locais, está sendo questionado, discutido, muitas pessoas, enfim, estamos aqui para falar sobre o pão nosso de cada dia. Santo ou demônio? Esse é o tema do nosso episódio. Então presta atenção, fica comigo e vamos desvendar um pouco essa questão do pão. Se você tem dúvida, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Eu sou Bernadette Pancelli, terapeuta educadora quântica, e no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do pão, para a gente entender melhor por que hoje nós temos essas dificuldades de inflamação relativas ao glúten, ao pão. Muito que bem. Então, se a gente olhar para trás a nossa história, né, o pão faz parte, aparentemente, da impressão que a gente sempre comeu pão, a humanidade a vida inteira comeu pão. Mas se a gente olha para a história da humanidade, o pão, na verdade, ele é um produto que veio com a agricultura, o início da agricultura. Foi quando deixamos de ser nômades e ficamos sedentários. E aí então começou-se o cultivo dos grãos que surgiam no local. E o trigo foi um deles. Então se tem uma ideia de que ele tem em torno de 10 a 12 mil anos. O trigo e, consequentemente, a preparação primeira, que é o pão. Então, se a gente for entender esse assunto, assim, esse assunto é para aquelas pessoas que estão consumindo pão hoje e têm dúvidas, têm dificuldade, não sabem se compram ou se não compram. Aquelas pessoas que não querem mais comer pão, o que podem fazer, como é que pode entender essa questão, o quanto isso efetivamente dificulta a vida de vocês. E especialmente para aquelas pessoas que querem continuar comendo pão, mas estão inseguros também porque não sabem direito o que fazer, que tipo de pão é o melhor. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Então, assim, o pão, a história do pão, ela tem indícios que surgiu na Mesopotâmia em torno de 12 mil anos atrás. E nesse período, o pão, segundo as pesquisas, mostrava que era uma preparação do trigo, o grão do trigo triturado, e misturado com o fruto do carvalho. Então produzia uma massa, um tipo de uma pasta muito escura, dura porque ela não fazia o processo de fermentação e muito amarga. Esse foi os primeiros indícios do uso do pão, de uma forma de triturar o trigo e preparar o pão. Mas a história mostra que foi no Egito, em torno de 7 mil anos atrás, que surge a fermentação. Foi nesse período que se entendeu que aquilo que fermentava não era tudo ruim como se imaginava. Então a fermentação passou ali a ter um processo de fermentação e que foi então usado para fazer os primeiros pães no Egito, já então quase que como da forma que a gente faz, fazendo uma trituração, uma farinha mais triturada e com a fermentação e assado em fornos de barro. Porém, imagine que a fermentação nesse período, ela não era como pegar um fermento hoje e em 2, 3 horas você tem um pão fermentado, pronto, que está indo para o forno. Não, era um pão que levava muito tempo, mais de um dia para fermentar, conforme a temperatura, mais de 2 dias para fermentar. Mas
tu vê, esse pão só chega na Europa em 250 anos antes de Cristo. Então, de 7.000 anos para 250 anos antes de Cristo, chega na Europa com o Império Romano. E nesse período, realmente se popularizou em Roma, especialmente, o pão, e ele todo era feito em padarias. Com a queda do Império Romano, o pão passou então a ser feito em casa, que foi então o início de fabricação do pão em casa. Da mesma forma, imagine, a farinha era muito diferente da farinha de hoje, assim como a forma de preparo. E o pão, ele se torna um produto consumido e trabalhado na França somente no século XII. E depois a França, a partir daí, se destaca na fabricação de pães. Tanto é que até hoje os pães franceses são pães que têm um sabor diferente e uma fama grande, o pão francês. Até no Brasil nós temos um que a gente chama de pão francês, que na verdade não é o pão francês mesmo. E falando em Brasil, quando que vem para o Brasil, então, essa parte da panificação? Porque aqui no Brasil não existia trigo, né? Já existia mandioca, que os índios já tinham domesticado a mandioca, mas trigo não havia. Foi com a vinda dos colonizadores, em 1500, que trouxeram, então, as sementes de trigo. Mas o pão no Brasil, realmente, ele só se tornou mais popular, conhecido, foi com a vinda dos imigrantes italianos, alemães, enfim, no século XIX, que foi mais popularizado no século XIX. E só no século XX que, então, é disseminado realmente. A partir do século XX, o pão passa a ser um dos alimentos diários das nossas mesas. Agora, imagine mesmo nesse período do século XIX para agora. Há uma diferença enorme entre o tipo de trigo, o tipo de moagem e o tipo de preparo do pão. Então, o pão atual com o pão de 100 anos atrás, 200 anos atrás, ele não tem nada a ver. Porque o trigo era triturado em moinhos coloniais, moinhos de pedra, e não faziam todo esse processo do refinamento da farinha, como é feito hoje. Então, veja, atualmente a farinha, ela passa por um processo de refino. O que significa o refino? Além da retirada da casca do trigo, quando é retirada a casca do trigo, tem uma película escura, é o tipo de um amarelo queimado que envolve toda a película do trigo, que é uma forma de proteção e também está rico ali de fibras e minerais e vitaminas. Que essa película é retirada, a não ser no trigo integral, que ela permanece. E também é retirado o germe do trigo. Então, a farinha branca refinada, ela não tem mais o germe de trigo e ela não tem mais essa película que envolve o grão de trigo. Então, ela se tornou uma farinha mais pobre em termos nutritivos, porque a maior parte de fibras, minerais e vitaminas são retirados nesse processo de refinamento. Porém, a vantagem dessa farinha é que, primeiro, o glúten, que é a proteína do trigo, se desenvolve mais facilmente. Então, ele fica um pão mais macio, mais elástico, porque é possível desenvolver melhor o glúten para fazer com que o pão cresça melhor, mesmo no processo de fermentação natural, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E também ele tem uma outra vantagem, o refino da farinha, porque o refino da farinha permite que a farinha ela tenha mais longevidade, sem
estragar tão rápido, porque como uma boa parte dos nutrientes dela foram retirados, ela tem um tempo de prateleira maior sem necessidade de conservantes, enquanto que o trigo integral ou a farinha de trigo integral, ela já tem um tempo de prateleira menor. Então as vantagens são essas: melhor facilidade de manusear aquela farinha para desenvolver o glúten e também mais tempo de prateleira. A desvantagem é que nós temos uma farinha empobrecida. Então você pode me dizer assim, então tudo bem, então o melhor é o pão integral. Bom, calma lá, a gente vai entender isso um pouco melhor. Eu quero saber se você está gostando aí do conteúdo, se você está aproveitando esse conteúdo, se está fazendo sentido para você. Curta aí, dá o teu like, compartilhe com alguém que você acha que está precisando conhecer um pouquinho melhor sobre isso, que tem dúvida, está ansioso, ansiosa com relação a essa questão. O pessoal gosta em casa de comer pão e a pessoa não sabe direito o que levar para casa. Então a gente vai, até o final desse vídeo, a gente vai ajudar a esclarecer isso tudo. Muito bem, então nós vamos agora passar a entender um pouquinho melhor porque nós temos tantos problemas hoje com o glúten e com a farinha branca e com o pão. Muito que bem. Então, assim, a primeira questão que é importante entender é que além do glúten, todos os cereais, aí não são só o trigo e a cevada, todos os cereais, eles, além o trigo, além do glúten e outros, todos os cereais contêm lectinas, fitatos e saponinas. Você pode me dizer, mas que nomes estranhos, o que significa isso? Isso é considerado pela ciência como antinutrientes. Então vê, o trigo tem nutrientes, tem minerais, tem vitaminas, tem proteína. E também tem antinutrientes, assim como o feijão, como o arroz, como a lentilha. Todos os cereais também têm esses antinutrientes, as lectinas, os fitatos e saponinas. O que são isso? O que são esses nomes estranhos aí que você pode me dizer? E por que eles são considerados antinutrientes? Eles são considerados antinutrientes porque esses elementos, eles acabam capturando, eu diria assim, de maneira mais fácil para entender, alguns dessas vitaminas e minerais do próprio alimento, quando entra no nosso corpo. Então, por exemplo, o cálcio, o zinco, o magnésio, o fósforo, são como que retidos por esses antinutrientes. Por isso são considerados antinutrientes. E além do mais, o nosso corpo, quando esses antinutrientes caem no nosso intestino, o nosso sistema imunológico entende que eles são agressores. E então há todo um processo inflamatório para expulsar. Então começa o processo de inflamação no intestino, também não só por conta do glúten, mas também por conta desses antinutrientes. Então você pode perguntar assim, mas então, agora mesmo que eu não vou mais comer trigo, né? Calma lá, calma um pouquinho aí, vamos um pouquinho mais para frente, para compreender melhor isso. Assim também como acontece com os outros cereais. Lembra? Eu falei que todos os cereais têm lectinas, fitatos e saponinas. Nós vamos entender como isso pode ser mudado. E essas lectinas, saponinas e fitatos, eles são para a planta produz isso e é um produto natural, não é nada colocado na planta, isso é natural da planta, porque a planta também, como nós, tem o seu sistema imunológico e ela produz esses antinutrientes para serem os seus protetores. Então, com isso, eles conseguem repelir, né, alguns fungos, insetos, bactérias, vírus, enfim, essa quantidade de
possibilidades que as plantas também passam, assim como nós. Então, é um processo natural, mas que causa efetivamente inflamação no intestino. Aí você pode me dizer, tudo bem, mas sim, mas tu tá me dizendo que é um alimento milenar, né? Ele vem lá de 12 mil anos atrás, mesmo que o trigo era diferente, mas lá também tinha glúten e tinha todos esses antinutrientes. Eles não são só de agora. É claro que com a medida da passagem do tempo, esses antinutrientes foram também se aperfeiçoando, vão ampliando à medida que aumenta o número de pragas, enfim, doenças nas lavouras. As plantas também vão melhorando o seu sistema imunológico, assim como acontece conosco. Muito que bem. Entendendo melhor um pouquinho isso. E o que é o glúten? Que eu falei antes. O que é o glúten? O glúten é a proteína do trigo. Então, ele é um nutriente importante. E por que o nosso corpo, então, inflama com o glúten? Veja só, nas pesquisas elas mostram que somente em torno de 1% da população tem efetivamente uma condição de incapacidade de fazer a digestão do glúten, que especificamente são os celíacos. Todo o restante da população teria condição de fazer a digestão do glúten. E por que atualmente, a cada dia que passa, é uma coisa assim impressionante, a cada dia que passa, a gente percebe mais pessoas com intolerância ao glúten e a gente percebe, inclusive, cada vez pessoas mais próximas da gente. Como entender, então, essa questão do glúten? Vamos trabalhar alguns aspectos que eu acredito que com esses aspectos vai ficar mais claro para cada um de vocês por que efetivamente nós temos essas situação a cada dia que passa mais forte, mais pessoas com essa intolerância alimentar especificamente colocada no glúten. Deixa eu tomar um golinho de água aqui para me ajudar. Bem, então a primeira questão é entender. E vou repetir o que eu já falei. Não somente o trigo, mas todos os cereais contêm os antinutrientes, as lectinas, os fitatos e as saponinas. Então, não é só o trigo. E se esses cereais não são preparados adequadamente para reduzir, porque tem formas de preparar que se reduz significativamente até 80%, 90% dos fitatos, das saponinas e das lectinas. Então, essa é uma questão. Não é só o glúten ou só o trigo que está trazendo inflamação intestinal. Se os cereais que a gente consome, os demais cereais, que também contêm esses antinutrientes, podem estar contribuindo significativamente se a forma que a gente prepara esses alimentos não é uma forma correta. Isso é uma primeira questão que a gente precisa ter presente conosco. A segunda questão é que o trigo, atualmente, o próprio trigo de hoje, ele é muito diferente, está muito distante do trigo de 100 anos atrás, que era o trigo que não tinha nenhuma manipulação através da engenharia genética. A engenharia genética veio a partir, principalmente da Segunda Guerra Mundial, com essa revolução tecnológica, que é importante, sim, ela oportuniza que nós tenhamos uma maior disponibilidade de alimentos quando ela busca classificar e verificar quais
os ingredientes daquela variedade que vão aumentar a quantidade de amido, que vai aumentar a quantidade de glúten, enfim. Então, o trigo atual, ele tem esse melhoramento genético e o nosso corpo nem sempre consegue identificar claramente essas modificações, porque o nosso corpo não modifica tão rapidamente como a tecnologia. A outra questão, que seria a terceira questão, então, nós precisamos olhar para 3 aspectos em relação ao trigo, além da engenharia genética. A forma de moagem do trigo, que hoje é muito diferente da moagem lá, que era feita nos moinhos de pedra, que conservava todos os ingredientes, né, os nutrientes no trigo, e era ainda aquele trigo original. O refinamento desse trigo, que a gente acabou de falar, explicar como é que ele acontece, e especialmente o preparo dos pães. Então, no preparo dos pães, o preparo dos pães mudou-se radicalmente. Hoje nós somos a sociedade da pressa. A gente quer tudo muito rápido, quer tudo para ontem, quer tudo para agora. Então, assim, os pães atualmente, eles que antes levava até 2, 3 dias para ele terminar o processo de fermentação e poder assar e chegar na mesa do consumidor, chegar na mesa da família para consumir o pão, hoje muitos pães são feitos com fermento químico ou até os pães que são feitos com fermento biológico, tem todo o apressamento para que ele fermente muito rápido. Então, às vezes, a pessoa prepara o pão, se é um dia quente, em 2 horas, 3 horas, o pão está no forno. O que acontece com isso? Aí está um segredo importante, porque a fermentação rápida, mesmo sendo de um fermento natural, por exemplo, tem o fermento natural seco, tem o fermento natural fresco, que não é químico, então seria um fermento melhor do que o químico, sim, com certeza. Porém, a rapidez do crescimento não permite que nesse processo as saponinas, as lectinas, os fitatos e o próprio glúten sejam transformados e reduzidos. Além do mais, quando se tem uma fermentação lenta, além de haver uma mudança do glúten e uma redução significativa desses antinutrientes, o próprio conjunto de bactérias que estão fazendo aquela fermentação, eles vão estar consumindo parte do amido daquele trigo, então vai ser um pão menos calórico, vai ser um pão que a própria vai ter uma lentidão maior no processo de digestão do pão, muito diferente de pegar aquele pão branquinho, macio, que está no pacote, ou aquele pãozinho francês que está lá. E mais uma questão, além de ser uma fermentação rápida, então não dá tempo de haver todo o processo de transformação e de redução dos antinutrientes, as bactérias não conseguem, mesmo sendo natural, não conseguem acrescentar, porque numa fermentação lenta, o que acontece? As bactérias que estão fermentando, elas também enriquecem aquele pão, eles enriquecem aquele produto, porque elas vão deixar leveduras importantes que vão ajudar no processo digestivo e que não acontecem no processo de fermentação lenta. E, por último, mas não menos importante, a outra questão é a disponibilidade de alimentos com farinha branca
hoje na mesa de cada um dos brasileiros, e não só dos brasileiros, mas em uma boa parte do mundo ocidental. É impressionante. Se você vai olhar, as bolachas, os biscoitos, o bolo, além do pão. O pão é uma partezinha. Além de alguns preparados que já se acrescenta a farinha de trigo, como os molhos brancos, enfim, tem vários preparados na culinária aonde se traz a farinha nos doces, nos bolos, nas cucas, enfim. E também nós temos a farinha até em alguns medicamentos, que é aquele comprimido, também tem uma quantidade de farinha, claro que é uma quantidade pequena, mas também está ali presente, e também em embutidos. Então veja, a disponibilidade que se nós pensarmos há 100 anos atrás, era além de todo o processo de fermentação lenta que ocorria com fermentos naturais, fermentação lenta, o trigo mais integral, com mais fibras, com mais nutrientes, e além do mais, a disponibilidade era muito pequena. Primeiro porque o trigo tinha uma sazonalidade, era produzido trigo só naquele período. E as pessoas guardavam o trigo durante o ano. Então não tinha essa fartura de trigo como nós temos hoje. Hoje, quando falta trigo no Brasil, se importa da Argentina, se importa, enfim, não falta farinha de trigo nas prateleiras do supermercado. Tu podes ir todos os dias no supermercado, todos os dias tu vai ter farinha de trigo, o que não acontecia antigamente. Então, mesmo assim, para conseguir a farinha, já era um processo mais difícil. Então, esses fatores todos, em conjunto, é que nos trazem todas essas dificuldades de estarmos hoje com o nosso intestino sobrecarregado. E o que não é só o glúten, não é só as lectinas, mas ele está sobrecarregado, porque junto com o pão, se você compra aquele pão de pacote, olha para aquele pão de pacote, aquele pão macio, que está cheio de conservantes, acidulantes, aromatizantes, vários antes, e pobre em nutrientes. Então, somando-se todas essas situações, dá para se ter uma ideia mais clara de por que nós temos hoje essa tamanha situação referente à inflamação intestinal e por que ela está tão relacionada com a farinha, especialmente a farinha de trigo branca. Muito que bem. Então, com isso, você pode me dizer, mas e aí, por onde que eu ando? Bom, eu acredito que já ficou mais claro para vocês, né? Então, a oportunidade que a gente traz com esse episódio de hoje é para que a gente possa ter melhores escolhas, sem a gente entrar em justificativa e poder a gente efetivamente ter um alimento de qualidade na nossa mesa que nos ajude a desintoxicar ao invés de intoxicar, que ajude a desinflamar ao invés de inflamar. E por consequência, se ele ajuda a desinflamar, desintoxicar, ele vai nos ajudar a regenerar, nutrir, regenerar e rejuvenescer os nossos tecidos, que é isso que é o importante de uma alimentação. É isso que cabe, é esse o papel importante de uma alimentação. Muito bem, eu quero... Eles podem dizer, sim, mas e você, Bernadette? Olha, eu quero dizer para vocês que eu cresci comendo pão. Comendo pão desde da casa da minha mãe à casa da minha nona, da minha avó materna.
que a gente ia para lá finais de semana, passava férias, e a minha avó fazendo pão lá no forno a lenha, e o meu avô produzia trigo. E eu lembro muito bem que ele levava, então guardava os sacos de trigo para durante o ano, vendia uma parte e guardava os sacos de trigo. Então o pão, ele era assim, era o necessário para o dia. Não tinha abundância de pão. Isso eu me lembro perfeitamente. Fui muitas vezes com meu avô levar o trigo lá no moinho, onde era feito a moagem, e depois trazia a farinha para casa e trazia o farelo do trigo, que era aquela mistura da casca com a parte do trigo, que é aquela parte inicial do trigo. E aprendi então a fazer pão desde pequena, na verdade, porque nós somos uma família de bastante irmãos, nós somos em 8 irmãos, um homem e 7 mulheres. E a nossa mãe, ela teve como costume, e que lá quando eu aprendi a fazer pão, eu não gostava muito, mas depois eu agradeci a minha mãe por isso, ela fazia com que a gente passasse por todas as atividades. Nós tínhamos que aprender todas as atividades da cozinha. E chegou meu dia lá de aprender a fazer o pão. A nossa mãe fazia o pão com o fermento, às vezes a fermentação natural de batata, diferente do levain, que hoje a gente trabalha, ou até também com o fermento biológico, mas era aquele pão que levava aquele tempo para fermentar por conta da temperatura. Então, e aprendi a fazer o pão e gostei dessa brincadeira. E hoje eu faço pão. Eu nunca parei de fazer pão, na verdade. Desde que eu saí da minha casa, eu sempre fiz pão, para mim. Depois eu fui melhorando todo o meu conhecimento em relação ao pão, fui entendendo melhor esse processo, aprendi a fazer o levain e eu ensino hoje as minhas alunas a fazer o levain, que é esse fermento natural que é feito da própria farinha. E se você quiser aprender a fazer esse fermento, vou te dar uma dica. No meu Instagram, há 2 anos atrás, eu ensinei ao vivo, passo a passo. A gente fazia ao vivo todos os dias. Foram 12 dias que a gente levou a sério, assim, todo dia mostrando uma etapa de fazer o fermento. Então, olha, para iniciar a fermentação até fazer o pão, você vai levar em torno de 11 a 12 dias. Então, são 9 dias para que o fermento fique pronto, e tem uma técnica bem legal que eu ensino, bem fácil, difícil de errar, no meu Instagram. Se você se interessa, vai lá e procura, que tá lá o passo a passo de fazer o levain. E depois vai ter um momento de você alimentar por último o fermento e depois fazer o pão. E sim, depois que você faz o pão, você vai levar 24 horas para que esse pão asse. Então, efetivamente, é uma fermentação lenta. Então, mesmo que você use uma farinha branca, ele vai ter melhor qualidade do que muitos dos pães que você pode estar comprando no supermercado. Isso com certeza. E sempre no pão eu acrescento algumas outras farinhas para enriquecer mais o pão. Então, a quinoa, a semente de girassol, a semente de linhaça, o gergelim, o centeio, a cevada, o painço. Então, nós temos no Brasil alguns grãos pequenos, como o alpiste, o painço, que as pessoas em geral acham que são alimentos de passarinho, mas não é só de passarinho, são alimentos de alta qualidade. Eles não têm glúten, mas eles vêm compor dentro do pão e ampliar a qualidade nutricional desse pão. E também lá no Instagram eu ensino uma receita de pão, e com essa mistura
vai lá. Se você se interessa, vai lá, veja e compartilhe também com outras pessoas. Para que a gente possa ter um alimento e não uma mercadoria na mesa da nossa casa. Mas aí quando você me ouve falar isso tudo, nossa, mas imagina, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso. Eu tenho uma vida corrida. Eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Agora eu vou ficar ali 9 dias, 10 dias, 11 dias para conseguir fazer o meu fermento e depois fazer o pão. De verdade, leva esse tempo. Agora, tem um lado bom. Eu entendo você, porque eu também já pensei assim. Quando eu aprendi a fazer o pão de fermentação lenta e aprendi a fazer o levain, o meu primeiro lugar foi assim, nossa, mas isso é muito complicado, é muito tempo. É muito mais fácil eu fazer o fermentinho lá, pegar o fermento biológico e fazer meu pão, que vai levar 3, 4 horas e tá tudo certo, que eu fazia assim o pão, antes de entender isso tudo que eu tô falando para você. Mas depois a gente vai se dando conta, quando a gente toma consciência do que está acontecendo com o meu intestino, o que está causando a inflamação. E aí a gente vê que essa falta de tempo, ela deixa de existir, porque tempo também é uma prioridade. Eu entendi isso com a alimentação, essa alimentação consciente, eu entendi isso. O tempo é uma prioridade. E observe isso. Quantas vezes a gente fica um tempão, não quero condenar as redes sociais, não, mas fica ali um tempão nas redes sociais, quando tu podia sim dar um tempo para as redes sociais e um tempo para cuidar da tua saúde, porque esse é o melhor investimento. Porque quando a gente está inflamado, o intestino está inflamado, sim, aí sim nós vamos perder tempo, dinheiro, energia, vamos ficar mais frágeis, o nosso sistema imunológico vai lá embaixo, podemos junto com isso estarmos mais dispostos a outras enfermidades. Então assim, não coloque a saúde como uma desculpa por não ter tempo, porque olhe para aquilo que você está colocando na tua mesa, isso é o mais importante. E hoje também tem muitas padarias, que acredito que nas diferentes cidades, talvez não nas cidades muito pequenas, mas existem muitas padarias hoje que estão fazendo pão com fermentação natural e lenta. Mas é sempre bom, então a dica que eu dou, olha só, se você continua gostando daquele pão branquinho, macio, com leite, que fica um tempo lá na prateleira do supermercado, que você leva para casa, abre o pacote, ele fica ali 2, 3 dias e não estraga. Olhe o rótulo, leia o que tem naquele rótulo, simples assim. Você vai entender a quantidade que tem de conservantes, acidulantes, aromatizantes, e isso já vai te dar uma noção. E inclusive no rótulo, hoje é obrigatório pela legislação que o primeiro ingrediente, o ingrediente que vem em primeiro lugar é o ingrediente que tem em maior quantidade. Por exemplo, se você compra pão integral ou se você compra pão de 7 grãos, leia ali no rótulo o que vem primeiro. Se em primeiro veio a farinha branca, é porque a maior percentual de farinha branca e a farinha integral é um menor percentual quando tem farinha integral. Porque tem muitas padarias que usam ia dizer aromatizante não, que usam corante para dar uma cor naquele pão. Aquele pão muito macio, muito leve e que tem uma corzinha escura, ele não é pão integral. Olha o rótulo, leia o rótulo que tu vais entender bem o que eu estou falando. Então, eu não quero com isso condenar nenhum pão. Eu quero trazer a consciência
a gente poder ter a consciência de saber o que colocar na nossa cesta quando a gente vai no supermercado. Isso que é importante, para a gente poder saber o que a gente está efetivamente consumindo, que tipo de alimento que você está colocando para as tuas células, para o teu corpo, que é isso que mais importa. Então, assim, outra questão, quando você vai comprar o pão de fermentação natural, como eu falei, já tem muitas padarias e tem muitas pessoas que vendem pão. Por exemplo, eu tenho até uma aluna que ela gostou tanto de aprender a fazer pão com fermentação natural que ela transformou isso num negócio. Hoje ela faz pão e vende pão para os vizinhos, na feira. Então, assim, se tornou até uma profissão, não bem uma profissão, mas uma forma de ampliar a sua renda mensal de uma maneira saudável. E o que ela oferece é um produto real, é alimento de verdade. Então, isso que a gente precisa saber. Então, busque saber a origem. Lá na padaria, pergunta para o padeiro: esse pão aqui que diz que é de fermentação natural, é de fermentação lenta? Quanto tempo que ele levou para fermentar? Pergunta, porque a melhor forma que a gente tem de saber a origem é saber conversar com a pessoa a quem você compra, se é na feira, por exemplo. Pergunta se é um pão de fermentação natural ou não. Então essa era a dica de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha curtido. Se não, ainda dá tempo de você curtir. E compartilhe, ajude o canal, me ajude e ajude outras pessoas que possam se interessar por esse tema, ou que esse tema possa ajudar outras pessoas de alguma forma. Gratidão e até o próximo.